Muito bem. Hoje nós vamos ter uma prévia do que será o nosso trabalho de terça-feira aqui no CD. O foco principal é o convívio familiar, né? A questão e o envolvimento das drogas com relação aos conflitos familiares constantes. De certo que nós vamos ter conflitos em todos os nossos ambientes, trabalho, na nossa locomoção de casa, trabalho, de casa para qualquer lugar que seja. Mas em casa, principalmente em casa, o ponto-chave do convívio, nós vamos tentar esclarecer algumas coisas e, como espíritas, nós vamos tentar compreender a importância desse laço de família e muitas vezes refletir de uma maneira mais racional, para começar a entender que nós temos sim compromissos espirituais de diversas formas, mas também nós vamos ver que nós todos, em algum momento, derrapamos nos nossos conceitos. Tentamos lidar com as situações à nossa maneira, simplesmente, e não estamos preparados para isso, e esquecemos que, através dos nossos deslizes, nós não costumamos assumir as nossas verdadeiras faces, né? Ou seja, os vícios que possuímos, e muitas vezes deixamos eles mais escondidinhos, né? Optando por apontar o vício alheio. Então, José Saramago ele tem uma frase que é a seguinte: filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isso mesmo, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Maravilha? Tá. Os papéis eles se invertem constantemente, né? Nós temos uma noção vaga do que é ser filho, e depois nós vamos ter uma noção mais vaga ainda do que é ser pai. É uma construção permanente, é o dia a dia que faz com que isso aconteça. Então hoje nós vamos tentar falar sobre o papel da família em uma visão muito simples do Espiritismo, o que são vícios e qual a nossa postura diante do vício, passos que podem dar certo. Olha que interessante, passos que podem dar certo. Não há uma garantia, não existe milagre para que alguém abandone um vício. Porque se fosse fácil, nós todos estaríamos limpos, não teríamos vícios de espécie alguma. E a importância da rede de apoio e consciência sobre a prevenção. Na maioria dos casos, se a gente for parar para pensar, a gente lida com o desastre já feito. A gente esquece da prevenção. Vocês conhecem esse povo? É os Simpsons, né? Eu achei legal a ideia deles pelo seguinte: eles estão desde 89 no mercado atuante. Eles não têm intenção de ser cortada a temporada. Se a gente pegar esse traço que existe aqui, ó, de fisionomia, nós temos aqui uma menina que eu considero alheia à família. Ela tá lá porque tem que estar. A coitadinha aqui, que tá lá também, nasceu, ainda não se decidiu qual vai ser o papel dela. Nós temos a esposa do Bart, que para ela tanto faz como fez, ela apoia os filhos, apoia o marido e vai que vai. Nós temos o Bart, que a gente pode considerar um tremendo mau caráter às vezes, uma pessoa boa, uma pessoa ingênua tem hora e uma pessoa muito esperta de vez em quando. E o Bart não precisa nem falar, né? O Bart não precisa falar, ele é ruim mesmo, mas na ingenuidade da criança demonstra de uma maneira muito clara o caráter já, mesmo no desenho demonstra o caráter, a índole, se nós formos trazer para o Espiritismo, do Espírito. Então nossa condição como família, né?
Se a gente pegar aqui, ó, no capítulo 14, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos começar a entender que existem duas espécies de família: a material e a espiritual. A material é muito fácil de reconhecer, não é? Quando a gente é jovem, a gente se empolga bastante, não se empolga? Se empolga, mas não é com dinheiro, não é com nada não, é com a parte física mesmo, a parte estética. A gente não está interessado muito no aspecto intelectual, no aspecto moral da coisa. Ele está interessado no nosso desenvolvimento íntimo. Então, o que vai chamar a atenção é a beleza física, é uma série de coisas que envolve o relacionamento. A parentela espiritual ela pode ser identificada pela afinidade moral também, podendo ser harmoniosa ou conflituosa. Quando a gente fala em espiritismo, a gente pensa o quê? A afinidade, ela tanto faz. Ela pode ser ruim, né? De uma moral muito ruim, de uma índole muito ruim, como pode ser de uma índole muito boa. Se a gente fizer uma breve reflexão, são pouquíssimas as famílias em que a gente vê uma total harmonia. Muitas a gente percebe que há uma harmonia aparente. Outras a gente percebe que se dão muito bem, mas só é aquela família explosiva. Briga, discute ali, na mesma hora já está tudo bem, né? Outras são bem silenciosas, não abrem a boca, né? Mas não se falam por anos. Não abre a boca, não briga, não discute, mas viram a cara e acabou. Então, toda essa nossa afinidade, ela tem um objetivo. Ela tem um objetivo muito claro no sentido de sermos reencarnacionistas. Então, de todas as formas, nós vamos identificar na formação de uma família seres simpáticos e antipáticos uns aos outros. Se a gente retornar aos Simpsons, nós vamos ver que antipático a moralidade ou simpático, eles estão ali lutando uns com os outros. Ora concordam, ora não concordam, e a coisa vai seguir. Os espíritos são frequentemente atraídos a esta ou aquela família por causa de simpatias ou ligações anteriores. Isso é um recorte da questão 206 do Livro dos Espíritos. É inevitável, como espírita, a gente falar de vício e não começar a entender que nós estamos interligados por afinidades. Mas essas afinidades, todas elas são por causa de um vício específico? Não, não exatamente. Toda essa afinidade ela tem um envolvimento geral. Ela pode ter tido um envolvimento amoroso, um envolvimento do qual muitas vezes nós levamos o outro ao declínio, né? E levamos tanto que ele afundou, gostou tanto da coisa que afundou. E nós muitas vezes conseguimos sair dos vícios automaticamente por afinidade, não pela afinidade mais do vício, do álcool, da droga, do cigarro. Eu estou falando de vícios visíveis, tá? Não pela afinidade do vício, mas pela afinidade moral existente entre o grupo acaba se unindo novamente. Mas fora da família nós também encontramos pessoas afins, espíritos que possuem afinidade com a gente. Encontramos sim, muitos, né? A gente vai refletir que, pensando dessa forma, a nossa família humana é uma grande família espiritual. E nós não sabemos em que ponto, né, da vida, do tempo, nós nos desligamos das pessoas. Então, se a gente parar para pensar, nós vamos encontrar em todos os ambientes que nós frequentarmos pessoas do qual nós temos afinidade. A afinidade, nós vamos retornar ao campo moral da coisa, tá? Não significa, por isso, que nós temos que salvar o mundo, que nós temos que lutar contra tudo. Nós temos que valorizar, principalmente, a nós, observar nós mesmos, fazer a mudança interior e observar quem são os itens mais próximos da nossa família. Não vou falar pessoas, né? Vou falar itens. Os itens mais próximos da nossa família e quais as necessidades. Olhando as necessidades daqueles que estão à nossa volta, nós vamos começar a entender quais são as nossas necessidades também. Qual o nosso papel, qual a nossa função nesse contexto todo. Então, de forma bem ampla, toda a humanidade faz parte de um grande sistema familiar.
onde temos a oportunidade de auxiliar uns aos outros nas mais diversas formas de contato. Interessante, isso é muito bacana. Por quê? Muitas vezes nós estamos muito focados nas pessoas que estão ao nosso lado, mas nós esquecemos as que estão mais distantes, porque elas não estão no nosso campo de visão. Elas não fazem parte do nosso sofrimento, das nossas necessidades. E a gente não consegue entender por isso o que nós temos de sentimento por trás desse envolvimento. Ora, não é legal você ver alguém se afundando, né? Não é legal. A gente quer fazer alguma coisa, não quer? Mas a gente sabe fazer alguma coisa? A primeira coisa que a gente faz, né? O meu pai, ele bebia também. Automaticamente, até por exemplo, por uma série de coisas, eu comecei a beber uma boa época, uma boa parte da minha vida, né? A primeira coisa que os familiares fazem é evitar falar no assunto. É evitar falar, é esconder a situação, né? Achando que pela compreensão, pelo carinho, por isso, por aquilo, pelo empenho, pela dedicação, vão conseguir mudar alguém. E a gente vai começar a perceber com uma clareza muito grande que a pessoa só muda quando ela quer. Mas nós temos uma responsabilidade familiar aí por trás, entende? Maravilha. Então, o que são os vícios, afinal de contas? Nós não falávamos sobre afinidade moral? O vício é um defeito ou imperfeição grave de pessoa ou de alguma coisa. Nós não estamos falando de uma coisa qualquer, nós estamos falando do ser humano. Automaticamente, quando a gente fala em ser humano, nós vamos pensar o seguinte: por que alguém ele recai gravemente no álcool, que é uma droga lícita, queira ou não, né? Pode-se falar o que quiser, qualquer pessoa pode entrar no mercado e comprar uma pinga, né? Isso é fato. A gente passa na rua, a gente vê a molecada hoje saindo com o que eles chamam de culotinho, né? É uma maravilha. Com tangerina, com maracujá, com limão, né? Tudo é pinga, não muda nada, né? Mas nós temos hoje um agravante das drogas ilícitas. Se a gente for parar para pensar, elas praticamente já se tornaram lícitas, porque elas são vendidas na tranca e a barranco, na rua. O que faz com que uma pessoa busque muitas vezes o vício externo? Aquilo que a gente teme tanto. O que faz com que uma pessoa procure o álcool? O que faz com que uma pessoa experimente pela primeira vez a maconha, a cocaína, o crack, o que quer que seja? E isso nós vamos estar tentando abordar constantemente no trabalho de terça-feira. Ou seja, não há nada de fantástico, não há nada de milagre, mas há a intenção de passar muita informação. E com essas informações, fazer com que a gente tenha uma reflexão constante dos porquês, das pequenas nuances que ocorrem no convívio familiar, principalmente na atualidade, que é uma correria tão grande, ao medo generalizado da pessoa em deixar de conseguir pagar as contas do mês, né? Isso toma tanto tempo do ser humano que ele acaba esquecendo todo o resto. E quando dá atenção, não dá a atenção necessária. Então, o que nós vamos entender aqui para frente? Os vícios são os hábitos exacerbados que dominam nosso espírito e em certas ocasiões chegamos mesmo a discernir que nosso comportamento não está de acordo com o bem individual e coletivo. Mas, pelo prazer gerado na satisfação do vício, não temos força moral para coibir seu domínio sobre nós. Eu ainda falo de vício de uma forma genérica aqui. É uma forma muito generalizada. Mas eu até agora não falei da pinga necessariamente, né? Porque lá na frente nós vamos começar a prestar bem atenção, a gente vai ver que o álcool e as drogas ilícitas, elas são o menos importante nisso tudo. Quando a gente conseguir ter essa consciência, nós vamos falar, puxa vida, aquilo era só um efeito de algo muito maior, né? E nós como espíritas, nós acreditamos na causa e efeito. Então todo efeito tem uma causa, não tem? Maravilha. O vício, ele é bom? Não, né? É o que a gente pensa. Por que as pessoas bebem? Por que a droga ela é recreativa?
Se ela não desse um barato legal, um negócio assim, tirasse um prazer, ninguém entrava, né? Pimenta é bom? É só para quem gosta. É só para quem gosta, não é? Mas ela não dá um barato, ela não dá um prazer. Ela queima para danar. A língua, o beijo, queima tudo que tem direito, né? O álcool, ele dá aquela queimadinha e tal, mas automaticamente ele mexe com toda a corrente sanguínea. Vai pro cérebro. Mexeu com o cérebro, desnorteou, tirou o foco do nosso racional, pronto, nós estamos bem. Libera-se a timidez, né? As pessoas criam coragem para falar coisas que estavam guardadas, ficam valentes, outros simplesmente dormem. É assim que a coisa funciona, né? Mas ela muda o nosso comportamento. Então, se não fosse legal, se a gente achasse que isso é ruim, ninguém bebia, né? O álcool não proliferava. E ele não foi inventado há pouco tempo e não vai acabar. Não achem que vai acabar. O nosso cérebro, ele sempre identifica o que é bom, o que causou um prazer. Imagine vocês quando um pai inocentemente pega a chupeta e molha num vinho, numa cerveja, numa champanhe. Não deu nada, né? Mas para uma criança, muitas vezes, o pai vai lá e a criança fez careta, ele achou bonito. Ele vai lá e põe de novo. E põe de novo e põe de novo. As 3, 4 vezes que ele fez isso, a criança embebedou. E ele não percebe, ela não fala, ela não demonstra, né? A sua coordenação motora não está ainda bem formada, então é óbvio que ninguém vai perceber. Ótimo, passaram-se 15 anos, essa criança nunca mais chegou perto do álcool. Um dia ela vai numa festa, né? E alguém lhe oferece alguma coisa, e aquilo que aparentemente seria ruim, que seria para ela tomar e automaticamente rejeitar, porque o gosto é ruim, o cérebro identificou como bom. Ele falou: opa, eu conheço isso daí, eu conheço, isso me fez bem, me fez legal, é ruim, mas vamos lá, vamos tomar mais. E ele vai começar a se identificar novamente com a sensação. Em Espiritismo, nós vamos identificar isso como sensações e percepções do Espírito, tá? Se a gente parar para pensar, as nossas sensações e as nossas percepções, elas são pelo conhecimento que a nossa alma possui de algo. Mesmo que alguém nunca tenha passado por essa situação, do qual o pai foi lá e pegou a chupetinha e molhou no álcool, se nós já tivermos envolvimento com o vício no passado, ao pegar o primeiro gole, o nosso cérebro vai identificar o que o nosso espírito identificou. E aí nós vamos entrar numa grande encruzilhada. A encruzilhada moral entre querer voltar ao que fazíamos ou manter a opinião e nos afastar. Normalmente nós sucumbimos. Isso é fato, tá? E é por isso que a gente não deve trabalhar sozinho. Então o vício, ele é bom, o vício, ele é gostoso, né? Se fosse ruim, não existia mais fofoca, né? Ninguém mais fofoca. Porque qual a sensação de prazer do fofoqueiro? É falar mal. Enquanto ele não fala, o espírito fica desesperado, né? Há algo, o cérebro, ele sabe que ele precisa fazer algo para saciar aquele desejo, e ele vai fazer, ele vai criar situações, ele vai buscar condições que façam com que ele tenha a oportunidade, que é sempre a oportunidade, de fazer uma fofoca. E assim por diante, o briguento, o sexólatra e tudo quanto é vício que a gente pode imaginar, sem apontar o dedo se esse ou aquele é pior. Porque o vício de cada um, ele tem que ser controlado por quem? Cada um. Tá? Então o nosso papel aqui, às terças-feiras, vai ser exatamente esse. Não há promessa de cura de vício. Há a promessa de muito empenho para que a gente possa aprender junto, o tempo todo. Porque cada vez que eu falo de alguma coisa, eu fico pensando nas besteiras que eu faço. Então é um reforço constante, né? Vai ser um reforço constante. É quase um grupo de apoio. É quase um grupo, é quase um AA moral. Então,
A-A-M. O que são vícios e qual a nossa postura diante dele. Então ficou claro isso? A gente tem aqui fisionomia alguma. Nós usamos máscaras constantes diante da necessidade e da oportunidade que nós temos de fazer determinada coisa. Então, se nós estamos tentando esconder o vício, nós mascaramos, nós somos bonzinhos, nós somos sorridentes, nós somos amigos solícitos, e eu brinco sempre que eu não conheço um vagabundo, saindo um pouco da questão do vício, eu não conheço um vagabundo que não seja solícito, do tipo que vê uma velhinha lá na esquina e ele vai correr, pegar a sacola, minha senhora, eu te ajudo, e é o que faz o dia inteiro, né? Então, nós mascaramos aquilo que realmente nós somos para esconder aquilo que a gente deseja. E é por isso que, se a gente for procurar grupos de apoio, nós vamos falar o quê? Que o viciado de qualquer coisa, ele é mentiroso, ele é ardiloso, ele busca meios de camuflar aquilo que ele faz, manipulador, de todas as formas, né? Das drogas lícitas e ilícitas aos vícios morais constantes, ninguém vai assumir que possui um vício. Ninguém vai assumir, mas tem, né? E quando a gente começa a reconhecer isso, bingo, é uma maravilha. Então, o espírito ao encarnar-se, ele traz certas predisposições, e se admitirmos que cada uma delas, para cada uma delas, um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Por que eu recortei esse trecho do Livro dos Espíritos? Hoje em dia, a psicologia fala que a depressão, ela é física. Ela é física. Tanto que eles dão remédio para controlar. Se o remédio funciona ou não funciona, são outros 500. Mas muitas pessoas se curam da depressão sem tomar um remédio. Simplesmente por mudarem determinados hábitos. Tá? O álcool também é detectado como patológico. Até genético, né? Se o meu pai bebe, eu tenho uma predisposição a beber. Se o fulano bebe lá, o meu tataravô bebe, muito provavelmente vão falar, não, a tua linha hereditária tem uma predisposição a beber. O que eu, particularmente, acho um absurdo. Não estou aqui para brigar com a ciência, de forma alguma. Tá? Mas eu acho um absurdo. Por quê? Se a gente for levar dessa forma, nós vamos recorrer aqui ao Livro dos Espíritos e nós vamos ver que para cada vício, se houvesse um componente físico no nosso cérebro, então, como que seria então a situação? Para cada vício, algo instalado no nosso cérebro fisicamente. Teria que haver remédio específico para cada tipo de problema. Então nós temos as drogas lícitas, as ilícitas e esse monte de coisinha aqui, ó. Maledicência, orgulho, ambição, cupidez, inveja, ódio, ciúme, e a lista, se for colocar, não acaba nunca mais. É uma maravilha. Ainda na questão do que são vícios e qual a nossa postura diante deles. Na questão 892 nós temos: quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não são excusáveis de não terem por eles a ternura que teriam em caso contrário? A resposta ela é muito simples. Não, porque se trata de um encargo que lhe foi confiado e sua missão é a de fazer todos os esforços para os conduzir ao bem. Por outro lado, esses desgostos são quase sempre a consequência dos maus costumes que os pais deixaram os filhos seguir desde o berço. Só que vejam bem que interessante, quando a gente fala em maus costumes que nós como pais deixamos nossos filhos seguir, nós estamos pensando no outro. O expositor, a semana passada, ele falou um negócio aqui. Minha filha começou a sair com um grupo de coleguinhas e minha mulher falou que não queria porque a fulana lá, né, não presta. Pera lá, ele falou, pera lá. Eu ensino minha filha todos os conceitos morais. Eu ensino tudo que pode haver de consequências se ela entrar por algum deslize. Eu não posso ter medo. Ela tem que ter amizade com quem ela quiser. Eu não posso ter medo. Eu tenho que confiar
que eu consegui corrigir algo dentro daquele contexto. O que acontecer é problema dela. Não tem para onde correr. Assim é o nosso relacionamento com todo mundo. Quando a gente é casado e a gente tem alguém que está se afundando em qualquer tipo de droga ou algum outro tipo de problema, nós vamos tentar fazer o possível para resolver os problemas. Como? Evitando-os, escondendo-os, acobertando? Não. É deixando que a pessoa sofra as consequências. Sempre alertando sobre essas consequências. E essa é a parte difícil da coisa. É deixar os outros quebrar a cara. Essa é a parte difícil. Porque a gente fica com um senso de responsabilidade muito grande sobre os filhos, sobre os amigos, sobre quem quer que seja. E a gente esquece que, espiritualmente falando, reencarnacionistamente falando, cada um de nós sofre exatamente na proporção do que fazemos. Nem mais nem menos. Ninguém nos obriga a nada. Nós temos algumas linhas demarcatórias aqui, tá? Que nós podemos identificar passo a passo no relacionamento com aqueles que são próximos a nós, como nossos filhos desde pequenos. Aí a gente reconhece, é que a gente não aceita não, a gente luta contra isso, tá? Reconhecer a personalidade e possíveis desvios de conduta nos filhos e alertá-los, dando espaço para que se superem suas tendências. Em contato com as vicissitudes da Terra. As vicissitudes não são vícios, tá? Vicissitudes não tem nada a ver com vício. São as dificuldades, as barreiras, os confrontos que nós, como espíritos encarnados, vamos encontrar. Essas são as vicissitudes. Então, para alguém que precisa trabalhar, uma vicissitude é estar desempregado e ter que correr atrás. Para alguém que precisa superar um vício, muito provavelmente ele vai estar em contato constante com situações que façam com que ele tenha a obrigação de refletir. Então, aqui é um ponto importante. Por isso que a família ela é um grupo de apoio. Olha, nós aqui em família temos tal vício, tal vício, tal vício. Nós temos que tomar cuidado com determinadas condições à nossa volta para que a gente não tropece o tempo todo. Evitar o preconceito em relação ao grupo de amigos. Nós estamos falando dos filhos, né? Sem os conhecer. Ora, você fica assustado. Você vê alguém, por exemplo, que gosta de reggae. Vem alguma imagem na mente aí? Droga, maconha. Droga, maconha? Dá. E é assim a coisa? Não. Porque droga, maconha, cocaína, crack tem escritório. Tem escritório. Eu conheço um mano de Mauricinho, né, que anda carregado a bolsa de droga. Não é? Então a gente vê que às vezes a ideologia, o tipo musical faz com que a gente crie um determinado preconceito. Observar o desenvolvimento social na atualidade e reconhecer o momento de dar mais autonomia aos filhos, com direitos e deveres. A gente quer que os filhos tenham deveres, né? Deveres, bastante deveres, né? Dentro de casa, né? Muito dever, né? Quer que dá muita responsabilidade, mas a gente não dá direitos, né? A gente não dá direitos. É muito engraçado isso. É muito engraçado. A gente quer lave louça, que limpe casa, que deixa a cama organizada. Não, cama organizada é pra mãe, ela que gosta da cama organizada. Né? O adolescente não. Quanto mais bagunçado tiver, melhor ele tá no quarto dele. Ele se acha. Né? Ele se acha, ele se encontra. Né? Então nós gostamos de dar bastante dever, mas nós esquecemos de confiar e ao mesmo tempo dar direitos. Olha, isso é uma troca muito justa. Isso é uma troca muito justa. Observar se em sua própria conduta se faz necessário urgentes correções. Em sua própria conduta, somos nós. Fica muito difícil, é muito comum a gente ver piadinha na internet. Como você faz para que o seu filho leia? Né? Eu vi recentemente isso, né? A mãe está com um livro na mão e a criança com um livro. E a que perguntou está com um celular na mão e o filho também com um celular na mão. É óbvio que não existe a afinidade com leitura e um segue o rastro do outro. Né? A mesma coisa vai ser com a fofoca, com a arrogância, com a violência, com o álcool. Eu não quero que você fume porque faz mal.
mas continuo fumando, meu. Isso que adianta. Não é? Eu não quero que faça o que eu digo, né? Só. Eu não faço o que eu faço. Passos que podem dar certo. Acompanhar a reconstrução da autoimagem e senso de identidade do adolescente, com a chegada da puberdade, principalmente, e suas transformações corporais. Normalmente, determinados assuntos são tabus dentro de um lar. As pessoas até evitam falar, tá nascendo peito na filha, vai falar com a tua mãe, né? O que é isso, né? O homem, muitas vezes, ele se isenta de um papo mais aberto, né? E uma série de outros fatos orgânicos vão se desenvolvendo e a família muitas vezes não consegue dialogar sobre isso. E principalmente a descoberta da sexualidade. Há um medo enorme de se falar sobre o assunto. Automaticamente, é claro que se eu quero aprender alguma coisa e eu não tenho quem me ensine dentro do lar, eu vou aprender com quem se aproximar, tá? Eu citei, brincando, um grupo que é chamado dentro do grupo de prevenção de grupo de risco. Tudo que é externo é grupo de risco para o adolescente, porque ele pode se envolver em algum problema. Se nós temos uma família conflituosa, né? Não estou dizendo que tem que ter uma família angelical, não é isso, mas se nós temos uma família conflituosa que só vê o lado do adulto, automaticamente o adolescente ele vai buscar esse apoio lá fora. Se eu não sou bem-vindo dentro de casa, se eu não tenho espaço, eu vou procurar lá fora. A maioria dos casos são isso. Não tem muito para onde correr. Eu não consigo espaço aqui, eu vou procurar lá fora. E a gente tem que rezar todos os dias, quando o filho se afasta, para que lá fora ele se afinize com um grupo de nerd. Tá? Por quê? Ele pode encontrar qualquer grupo lá fora. Ele pode encontrar um grupo, por exemplo, que não usa droga alguma, mas são assaltantes. É uma adrenalina muito legal para os caras, né? E eu tenho amigos, né, da época em que eu tinha 15, 16 anos que entraram nessa. Nunca vi a pessoa usar uma droga, tomar uma bebida, fumar um cigarro. Nunca. De repente ele estava preso. O que aconteceu? Vou roubar uma joalheria do centro da cidade. Tá? Por quê? A falta de afetuosidade, a falta de convívio familiar. Então nós estamos estabelecendo aqui uma regra de conduta de diálogo, onde se cria direitos e deveres, não só repreensão. É claro, chegou lá fora, pro amigo tanto faz se tá bom, se não tá. Ele quer que tenha mais gente na galera dele, então ele não vai ficar recriminando. Quem recrimina é a gente. Mudança de significação da relação com os pais. Quando a gente começa a perceber esse transtorno, essa desarmonia de relacionamento, é hora de parar e pensar quais são os pontos de conflito.